Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e estudando para o nosso Enem. Hoje a nossa aula será sobre origem da vida e aí nós também falaremos um pouquinho sobre a bioquímica, ok? Então vamos começar. A origem da vida, conhecida por nós desde as nossas igrejas, as nossas escolas, baseia-se em várias teorias. A primeira, que nós conhecemos, que nós não vamos discutir, não vai cair no Enem de jeito nenhum, é sobre o criacionismo. Ninguém vai te perguntar sobre Deus na prova do Enem. A outra origem que nós conhecemos é sobre a panspermia cósmica. Ela é mais difundida dentro do método científico, mas ela encontra várias barreiras, várias contradições. Então, essa aí informa que os seres que vivem na Terra vieram de um outro planeta. E a mais comum para nós, dentro das ciências, é a evolução gradual dos sistemas. Esse método científico descrito dentro das ciências nos propôs que a vida surgiu de várias reações químicas que ocorreram ao longo da existência da Terra, ok? Então, entre 4,5 e 3,5 bilhões de anos, várias reações químicas, nada de ser vivo, até que surge há aproximadamente 3,5 bilhões os primeiros seres vivos. Daí eles foram evoluindo, foram modificando-se e surgiu essa vida complexa pluricelular que nós temos até hoje. Dentro dessa evolução gradual dos sistemas, nós encontramos duas vertentes. A primeira é a biogênese. Essa já foi derrubada, que indica que a vida surge da matéria inanimada. E a atual, aceita, é a biogênese, que indica que todo ser vivo proveio de um ser pré-existente. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos para a próxima. Teorias sobre a origem. Vamos só descrever um pouquinho mais sobre elas. Criacionismo, que descreve-se pelo fixismo. Fixismo, acredita-se que todo ser vivo foi originado por uma força superior e que ela permanece assim até hoje. Panspermia cósmica, que indica que a vida que existe na Terra veio de um outro local, de um outro planeta, fora dessa Terra. Nós temos ainda a hipótese de Oparin e Haldane, que é a hipótese da evolução gradual dos sistemas. E dentro dessa hipótese existem duas outras. A mais aceita é a hipótese heterotrófica, que diz que o primeiro ser vivo teria sido um ser heterótrofo, e a outra autotrófica, a hipótese autotrófica, que diz que o primeiro ser vivo poderia ter sido um ser autótrofo. Hoje, acredita-se ainda que a hipótese heterotrófica seja a mais aceita, seja a que realmente ocorreu. Mas ainda há estudos relacionados a essa vertente. A biogênese, ela perdurou durante muito tempo, indicando que a vida surge da matéria inanimada. Por exemplo, grãos de cereais deixados num local com uma camisa suada, um local escuro, durante 20 dias dariam origem a ratos, a camundongos, ok? Mas essa hipótese ela foi derrubada pela biogênese. Primeiro foi Red, com o experimento dos frascos com carne dentro, que fechou alguns frascos totalmente, fechou outros frascos com gás e deixou outros frascos com carne dentro, só que abertos. Nos frascos fechados totalmente, não apareceu nada. Daí os defensores da biogênese disseram que Red teria evitado a força vital, que seria o que estaria no ar. Nos frascos com o gás,
entrou ar e surgiram lá fungos e bactérias, que só posteriormente a esse experimento foi identificado que no nosso ar existem micróbios. E no frasco que ficou, ou nos frascos que ficaram abertos, surgiram larvas de moscas e outras larvas. Bom, desse jeito o RED ele apenas abalou a abiogênese, ele não derrubou totalmente por conta de ter surgido vida num frasco que estava com gás e eles ainda não terem o conhecimento desse ar contaminado com micróbios. Bom, posteriormente, para derrubar a biogênese totalmente, veio Pasteur, aquele da pasteurização. Então, Pasteur pegou frascos, colocou um suco nutritivo e ferveu. Os defensores da biogênese falaram que Pasteur tinha acabado com a força vital. Mas aí ele abriu e o suco nutritivo originou vida novamente. Mas para provar que ele deixaria aberto e mesmo assim não estaria contaminado, ele fez numa pipeta, ele fez curvas e colocou no frasco e ferveu durante algum tempo. Depois nada surgiu. Ele então deixou que passasse algum tempo, quebrou a pipeta que estava com pescoço de cisne e daí a vida voltou a aparecer. Daí então Pasteur indicou que a vida não surgia da matéria inanimada, apenas de um outro ser vivo. E aí derrubou totalmente a teoria da abiogênese. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos para mais uma. Agora, nós vamos resolver atividades do nosso material que a nossa rede estadual, junto com o nosso governo, distribuiu para nós, lá do sistema Farias Brito. Então, lá, livro da primeira série, Biologia, página 12, uma questão comentada. Diz assim: em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de RED e Pasteur, da qual eu falei agora há pouco para vocês, que mostraram experimentalmente que, letra A, os seres vivos podem ser criados em laboratório. Não teve essa demonstração por parte de RED e Pasteur. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Também não houve essa descrição. Eles só queriam provar que a vida se origina de um outro ser pré-existente. Que o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Opa, parece que essa é a resposta correta. Mas vamos ver. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. RED e Pasteur não falaram nada de evolução. Eles nem sabiam dessa palavra. Letra E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Não houve essa descrição. Então, a resposta é correta. Quem anotou a letra C, acertou. Ok? Vamos para a próxima. A próxima é a questão lá da página 14, questão 5, ainda do A Prova é Enem 1. Diz assim: nota-se que, embora as plantas e animais sejam as formas mais familiares de vida para nós, elas perfazem somente 2 dos 20 ramos da árvore da vida. Plantas e animais. Além desses 2, somente os fungos têm membros visíveis sem a ajuda de um microscópio. Deixa eu só lembrar. Quais são os outros grupos? Ele falou de plantas e falou de animais e falou de fungos. Então, esses 3 são visíveis a olho nu. E quais são os outros 2? São os protistas ou protoctistas, que são dos protozoários e das algas, menos as algas azuis, e o reino das bactérias e das algas azuis. Ok? Dos procariontes. Ok. Volta para lá.
A maior parte da vida é invisível a olho nu. Todos os organismos conhecidos pertencem a um dos três domínios: bactéria ou eubactérias, arcae ou arqueobactérias e eucária ou eucariotos. Todos os ramos se unem a um único ramo numa região entre bactéria e arqueobactérias. Quer dizer, todos vieram dessas origens aí, todos tiveram essa origem. Esse ramo teria sido o do último ancestral comum, denominado progenota. Bom, a ideia de toda a diversidade da vida está ligada ao progenota, remete à teoria. A qual teoria? A fixista, de que as espécies foram criadas assim como são até hoje? Não, né? A evolucionista, de que a vida surgiu de um evento único na Terra? Aparentemente está correta, mas vamos para outra. A panspermia, de que a vida se originou de vida pré-existente no espaço? Não, aí seria vida pré-existente aqui na Terra, né? Não no espaço. Veio do espaço, mas não se originou lá. Da abiogênese, de que a vida surge espontaneamente da matéria inanimada? Também não, essa aí foi derrubada. Ou do criacionismo? Nem continuo do criacionismo, porque nas ciências não se descreve o criacionismo. Resposta correta, então, a letra B. Ok? Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho de bioquímica. Bioquímica, nós temos água e sais minerais, como os compostos inorgânicos. Nós temos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, como os compostos orgânicos. Qual a diferença entre um e outro? É que os compostos inorgânicos não têm carbono, não são complexos, até têm carbono, mas não são de cadeias complexas, como, por exemplo, o dióxido de carbono. E os inorgânicos, e os orgânicos têm uma cadeia complexa de carbono. Ok? Vamos adiante. Bioquímica é isso. Próxima. Bioquímica tem carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídios, vitaminas. Água e sais minerais. Não esqueçam desses dois. Ok? Eu vou logo para a questão. Depois a gente comenta algo a respeito. Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram, durante o período em que houve a peste desconhecida, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em o quê? Eles pararam de comer o quê? Alimentos com grande quantidade de proteínas. Então tá, letra A. As vitaminas A e E não indica proteínas. Vitaminas têm outras funções, proteínas, funções bem diferentes. Frutose e sacarose? Frutose e sacarose são carboidratos. Eles tinham parado de comer carne e derivados dessa carne, não esqueçam. Aminoácidos naturais, o que são os aminoácidos? São os elementos constituintes das proteínas. Só que os naturais são os que o organismo consegue produzir. Então não, se produz, então não precisa estar consumindo. Os aminoácidos essenciais, aminoácidos essenciais eles são necessários, só que o organismo não produz. Então ele tem que se alimentar de elementos, de nutrientes que tenham esses aminoácidos essenciais, ok? E essa carne indica algo desse tipo. Só para recordar, nossos aminoácidos essenciais, nós seres humanos, encontramos todos eles, nós brasileiros, no nosso prato de feijão com arroz, ok? Então comamos feijão com arroz, que nós vamos ter todo o suprimento de aminoácidos essenciais necessários a nós. Tá, mas vamos lá. Parece que aminoácidos essenciais é a resposta correta. Letra A, ácidos graxos saturados, esses aí são lipídios. Carne e derivados, tem lipídios? Tem, mas não é o que é mais importante
dentre eles. Resposta correta, então, letra D. Ok? Vamos para a próxima. Então, mais uma questão lá do Aprova Enem. Página 15, questão 7. Ele desenha para nós dois aminoácidos. Um aminoácido marcado aí com o grupo carboxila e o outro aminoácido da direita marcado com o grupo amina. Eles vão se ligar através de uma ligação peptídica e toda vez que houver essa ligação, vai haver uma desidratação, vai sair uma molécula de água desse composto para que essa ligação peptídica se forme. Só reparem que no esquema abaixo, a setinha ela está marcando para o nitrogênio. Essa setinha, para indicar a ligação peptídica, ela deve marcar dessa ligação que está entre o nitrogênio e o carbono, ok? Então, toda proteína que se forma, todo polipeptídeo que vai se formar pela união de aminoácidos. E pela desidratação se formam as ligações peptídicas. Então, tá. A ligação apresentada na imagem é a responsável por formar proteínas, vitaminas, ácidos graxos, polissacarídeos ou ácidos nucleicos. Nós estamos descrevendo, então, as proteínas. Então, a resposta correta, letra A. Ok? Vamos para mais uma. Questão 8, lá da página 15 ainda, do mesmo livro. Alimentos derivados da mandioca, tá aí, mandioca com carne, como a farinha, são ricos em energia. Carboidratos fornecem energia para o nosso corpo, mas são pobres em componentes plásticos. Componentes plásticos são as proteínas, importantes na nossa alimentação. O componente energético é obtido da reserva energética das plantas, que é o amido. Nunca esqueçam disso. E os componentes plásticos são aqueles que participam da construção do nosso organismo. Tais componentes energéticos e plásticos são, respectivamente, sempre que vocês estiverem, pessoal, fazendo uma questão, observem sempre essa parte do respectivamente. Respectivamente, é naquela ordem que está pedindo. Qual é a ordem que ele está pedindo? Voltemos lá. Ele quer um componente energético e um componente plástico. Então vamos. Glicogênio e proteína. Glicogênio é um componente energético? Mas é de origem animal. Ele quer de origem vegetal. Ok? E proteína? É plástico? Mas está errado ali porque glicogênio é de origem animal. Aminoácido e amido? Está totalmente errado aí. Ok? Aminoácido seria lá para o plástico, seria para a proteína, e amido seria o componente energético, que é o de origem vegetal. Amido e glicose, falamos então de dois carboidratos. Não. Aminoácido e glicogênio, falamos de proteína. Não. Amido e proteína, amido é carboidrato de reserva vegetal e proteína é o nosso carboidrato, não, proteína é o nosso nutriente plástico. Ok? Resposta correta, letra E. Bom, então, pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de acessar as nossas plataformas e fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.